Nem toda casa é apenas um lugar para morar. Algumas guardam histórias que não querem ser esquecidas. Após anos vivendo no caos da cidade grande, a família Oliveira decidiu recomeçar. Júlio e Mariana, junto com os 2 filhos, Luana, de 11 anos, e o pequeno Elias, de apenas 5, se mudaram para uma antiga casa herdada de um parente distante no interior de Minas Gerais. A casa ficava afastada da cidade, cercada por árvores altas e um silêncio incômodo. Desde a primeira semana, algo parecia diferente. Elias não demonstrava tristeza pela mudança. Pelo contrário, agia como se já conhecesse cada canto da casa. Aqui tinha uma estante, mas tiraram ela, disse Elias, apontando com naturalidade para a parede da sala. Quem te contou isso, filho? Perguntou Mariana, intrigada. Ninguém. Eu só lembro da outra vez que morei aqui. Júlio riu, achando que era imaginação fértil, mas aquilo foi só o início. Dias depois, Elias começou a evitar entrar em certos cômodos, principalmente o porão. Quando passava pela pequena porta sob a escada, parava, empalidecia e sussurrava. Aqui é onde ele me pegava. As palavras incomodavam Mariana. Algo estava errado. O comportamento do filho mudava a cada dia. Ele começou a desenhar figuras sombrias, pessoas sem rosto, casas pegando fogo e sempre uma figura estranha, um homem alto com chapéu. Em todos os desenhos, o homem estava olhando para ele. Numa madrugada, por volta das 3 da manhã, Elias entrou no quarto dos pais em silêncio. Seus olhos estavam abertos, mas ele parecia em transe. Ele está debaixo do chão, disse com a voz baixa. Quem, Elias? Perguntou Mariana, assustada. Ele os encarou. Seus olhos pareciam mais escuros. Então respondeu de forma calma, mas perturbadora. Onde me enterraram? No porão. O casal não soube o que fazer. Tentaram ignorar. Disseram que devia ser um pesadelo, mas o incômodo crescia. No dia seguinte, decidiram descer ao porão. O lugar era úmido, com paredes emboloradas e caixas cobertas de poeira. Júlio iluminou o canto mais afastado com a lanterna do celular. O feixe de luz revelou uma parede rachada. Ele se aproximou, curioso, e notou algo marcado no reboco antigo. Raspou com a chave do carro. A poeira caiu. Então surgiu a inscrição, rústica, feita à mão. J. Batista, 1954. Quem era J. Batista? O que aconteceu naquela casa em 1954? E por que Elias sabe tanto sobre algo que deveria estar enterrado para sempre? À medida que os dias passavam, a atmosfera na casa dos Oliveira ficava cada vez mais carregada de mistério. Elias, o filho caçula, parecia se afastar da realidade. Durante o sono, ele começava a falar palavras em uma língua estranha, desconhecida, que ninguém conseguia entender. Seus murmúrios vinham acompanhados de um tom de tristeza e dor, como se estivesse revivendo algo muito distante, mas ao mesmo tempo muito vívido. Mariana, desesperada, tentou ignorar, mas as noites se tornaram cada vez mais angustiantes. Elias não dormia mais como antes, com a leveza de uma criança. Seus pesadelos eram frequentes e intensos, e ele falava sozinho, com uma voz que parecia vir de outro tempo. Eles estão vindo, eles estão atrás de mim, dizia ele, com os olhos arregalados, enquanto as palavras saíam de sua boca sem sentido para quem o ouvia. Quando acordava, parecia não se lembrar de nada. Porém, o mais perturbador era quando ele começava a desenhar, frequentemente, símbolos bizarros em pedaços de papel que ninguém reconhecia. Eram formas geométricas, círculos cruzados e linhas que se entrelaçavam de maneira complexa, como se fossem algo muito antigo e distante. Certa noite, enquanto Elias desenhava absorto, ele mencionou algo que deixou Mariana e Júlio arrepiados. Clara, ela me deixou morrer, Elias disse, como se falasse de uma história que só ele sabia. Clara, a mulher que ele nunca havia conhecido. Mariana tentou questioná-lo, mas o pequeno apenas repetia o nome, como se estivesse em transe. Desesperada, Mariana procurou ajuda.
Não sabia mais o que fazer com as palavras e os comportamentos de Elias. Foi quando encontrou uma médium local, conhecida por ajudar a resolver mistérios envolvendo o inexplicável. Mariana a convidou para sua casa, na esperança de obter respostas. A médium, uma mulher de olhar penetrante, se sentou calmamente na sala, enquanto Elias brincava no canto. Ela fechou os olhos como se tentasse sentir a energia da casa e depois começou a falar. "O que há com essa criança?" perguntou Mariana, angustiada. "Elias não é só uma criança." A médium disse com a voz suave, mas carregada de uma sabedoria que parecia antiga demais para ser compreendida. "Ele carrega uma alma de outro lugar, de outro tempo. Há um espírito dentro dele, um espírito não resolvido." Mariana ficou em silêncio, assustada. "E quem é esse espírito?" Ela perguntou com um nó na garganta. "Ele se chama João, mas ele não está em paz. Algo foi interrompido. E uma mulher chamada Clara tem uma ligação direta com isso." A médium parou por um momento, como se estivesse buscando algo em sua mente. Clara foi uma mulher acusada de assassinato, mas não foi ela quem matou. Ela tentou salvar alguém, mas falhou. E o crime aconteceu exatamente aqui, nesta casa. O sangue de Mariana gelou ao ouvir aquelas palavras. Como poderia ser possível? Clara, um nome que Elias mencionara sem saber, estava envolvida em um assassinato e a casa dos Oliveira parecia estar no centro desse mistério. A médium, com uma expressão grave, concluiu: "A história ainda não acabou. Há algo mais por trás disso tudo, e Elias está no centro de tudo isso." A tensão na casa aumentava. Mariana não sabia mais em quem acreditar. Ela sentia que estava à beira de descobrir algo horrível. Algo que nem a própria história parecia querer revelar. Quando a médium se foi, a casa dos Oliveira parecia mais silenciosa, mas o ar estava carregado de perguntas não respondidas. Mariana e Júlio, agora, não sabiam se deveriam continuar a busca por respostas ou se deveriam fugir antes que o mistério os engolisse de vez. Na noite seguinte, enquanto a família jantava, a luz da casa começou a piscar, como se algo estivesse prestes a acontecer. O silêncio foi quebrado por um som vindo do porão. Um som baixo, quase inaudível, mas que parecia se intensificar. Era como se alguém estivesse chamando de dentro do chão. O tempo parecia ter parado na casa dos Oliveira. Cada dia revelava algo mais estranho, mais profundo, mais difícil de ignorar. Elias continuava a ter comportamentos inexplicáveis. Às vezes, desenhava obsessivamente símbolos estranhos, círculos entrelaçados, olhos abertos, labirintos. Outras vezes, ficava horas em silêncio, encarando a parede. Mariana, determinada a encontrar respostas, começou a limpar o sótão. Um cômodo empoeirado, cheio de móveis cobertos por lençóis e caixas esquecidas pelo tempo. Luana, curiosa, ajudava enquanto Júlio mantinha Elias ocupado no quintal. Foi ali, entre livros mofados e jornais antigos, que Mariana encontrou um retrato em preto e branco. Era uma moldura de madeira gasta, com vidro rachado. A foto mostrava um homem sério, magro, com roupas simples, parado diante da própria casa, a mesma casa onde estavam agora. Quando Elias subiu minutos depois e olhou a foto, parou subitamente. Seus olhos se fixaram na imagem. "Esse sou eu", disse com frieza. "Eu morri com fome." O silêncio foi absoluto. "O nome dele era João Batista", completou Elias, como se estivesse lembrando de um fato antigo. Júlio e Mariana se entreolharam, sem palavras. O nome na parede do porão: J. Batista. Agora, aquele rosto, aquela frase. Decidiram ir até a prefeitura da cidade. Pediram acesso aos arquivos antigos. Depois de horas vasculhando registros empoeirados, finalmente encontraram João Batista, trabalhador rural, desaparecido em 1954. Último endereço conhecido, a casa dos Oliveira. A investigação da época foi arquivada. Nenhum corpo encontrado, nenhum vestígio de fuga.
Mariana voltou para casa com o coração acelerado. Naquela noite, Elias pediu papel e lápis. Sentou-se na cozinha e começou a desenhar com precisão algo que ninguém entendia. Um mapa da casa, com uma marca no terreno ao fundo, perto do velho galinheiro abandonado. Foi ali. Ele me deixou lá. Eu gritei, mas ninguém veio. No dia seguinte, Júlio levou o desenho até a delegacia local. O policial, inicialmente cético, ficou pensativo ao ver a semelhança com um ponto do terreno. 2 dias depois, viaturas chegaram à propriedade. Homens com pás, detectores e equipamentos começaram a escavar, exatamente onde Elias indicara. Depois de algumas horas, o cheiro denunciou antes da imagem. Um esqueleto, parcial, envolto em trapos antigos. E ao lado, uma medalhinha oxidada com as iniciais gravadas. JB. Quem matou João Batista? Como uma criança de 5 anos poderia saber onde estava o corpo? O que ainda falta ser revelado? A descoberta dos restos mortais no quintal dos Oliveira virou manchete. Em poucos dias, jornais locais e canais de televisão estavam na porta da casa, buscando entender como uma criança de 5 anos conseguira apontar, com precisão, o local onde um homem desaparecido havia sido enterrado há mais de 70 anos. O laudo oficial confirmou. Os ossos pertenciam a João Batista, desaparecido em 1954. A causa da morte era inconclusiva, mas indícios de desnutrição e trauma no crânio foram registrados. A cidade, antes pacata, agora fervilhava de perguntas sem respostas. Enquanto isso, Elias piorava. As noites se tornaram verdadeiros pesadelos. Acordava gritando, chorando, com marcas vermelhas no corpo que não tinham explicação médica. Não me deixem trancado de novo, murmurava ele no meio da noite, com os olhos ainda fechados. Clara, por que você me deixou? Mariana gravou algumas dessas falas e mostrou a um historiador local. Intrigado, ele mergulhou nos arquivos da cidade e encontrou o que parecia ser a peça que faltava. Clara Batista, irmã mais nova de João. Vivia com ele na mesma casa até desaparecer semanas após o sumiço do irmão. Nunca foi procurada oficialmente, tampouco registrada como desaparecida. Era como se tivesse evaporado da história. Elias passou a repetir o mesmo nome obsessivamente. Clara, Clara. Ela sabia. Dizia que se lembrava de chorar por comida, de bater na porta e ouvir passos. Mas ninguém vinha. Ela tinha medo. Mas prometeu que voltaria. Nunca voltou. Sussurrava, como quem revive o próprio fim. O clima na casa se tornava cada vez mais tenso. Luana, anticética, agora dormia com as luzes acesas. Júlio tentava manter a racionalidade, mas as evidências se acumulavam. Não havia como negar. Elias era mais do que uma criança com imaginação fértil. Havia uma história real, enterrada dentro dele. Na manhã seguinte, quando a família já pensava em se mudar, um envelope pardo foi deixado discretamente sob a porta. Sem remetente, nenhum sinal de quem o entregou. Mariana abriu com as mãos trêmulas. Lá dentro, uma única folha envelhecida, dobrada com cuidado. A caligrafia era delicada, trêmula, escrita à mão, como se fosse uma confissão guardada por décadas. No topo da página, uma frase que congelou o sangue de todos. Eu tentei te salvar, João. Quem escreveu aquela carta? Por que só agora ela apareceu? E o mais perturbador, será que Clara realmente desapareceu ou ainda estava por perto? A carta era curta, mas carregada de dor. Clara escrevia com pesar. Contava que tentou denunciar o desaparecimento do irmão, João Batista, mas foi ameaçada. Alguém, cujo nome ela não citava, a silenciou antes que pudesse falar. Por medo, fugiu da cidade e viveu escondida por décadas, carregando a culpa por não ter feito mais. A letra trêmula denunciava uma mulher já idosa, talvez arrependida, talvez perto do fim. Eu ouvia você, João, mas não consegui voltar. Perdoe-me. A carta foi entregue à polícia, que reabriu o caso. Não havia pistas de onde Clara estaria agora, se viva ou morta.
mas seu nome voltava a circular nas bocas da cidade como um fantasma do passado. Enquanto isso, Elias parecia mais calmo. Os pesadelos cessaram e ele passou a brincar, comer, sorrir como uma criança normal. Mas algo permanecia diferente, um olhar maduro demais, um silêncio denso. Às vezes, ficava horas encarando o céu, como quem lembra de algo que os outros esqueceram. A médium voltou a casa, sentou-se diante de Elias, segurou suas mãos e fechou os olhos. João encontrou a paz, disse em voz baixa. Mas nem tudo terminou aqui. Há algo pendente, algo que ainda se esconde nesta casa, ou dentro dele. Mariana tentou entender, mas a mulher apenas disse: ele foi um canal, mas agora pode estar se tornando mais do que isso. Nos dias seguintes, Elias ficou estranho novamente. Não gritava, não chorava, apenas calava, um silêncio que pesava. Até que, certa noite, enquanto Mariana o colocava na cama, ele segurou sua mão e murmurou algo gelado com um tom que não era o de uma criança. Você não sabe quem eu realmente sou. Mariana engoliu seco, tentou rir, mas os olhos dele não sorriam. A luz da luminária oscilou. Um barulho vindo do corredor fez Júlio acender as luzes da casa inteira. No último instante daquela noite, quando Mariana se virou para desligar a lâmpada do quarto, viu algo que a paralisou. No espelho, ao fundo, refletia-se Elias sentado na cama. Mas atrás dele havia uma sombra, alta, estática, inconfundivelmente humana. Mas não era de Elias. Alguns espíritos buscam justiça, outros apenas serem ouvidos, mas existem aqueles que nunca foram embora. Fim? E essa foi a história de Elias, ou seria de João Batista. Se você ficou arrepiado com esse mistério, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ama uma boa história sombria. Mas agora queremos saber de você. Quer a parte 2? Escreva nos comentários. Quero mais Elias, quem sabe? A sombra no espelho ainda não tenha dito tudo. Até a próxima, se você tiver coragem.